Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar resolvendo as atividades da terceira semana do PET volume 3 do primeiro ano do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos voltar à página 25 para a gente resolver a questão número 4, que trata de resolução de inequações de segundo grau. Bora lá? A questão número 4, pessoal, ela diz assim: agora pratique e encontre todos os valores reais de x que satisfazem a estas inequações. Gente, resolver uma inequação é avaliar em quais intervalos do domínio, ou seja, do x, a imagem, que é o y, será positiva, negativa ou nula. Vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar aqui uma função de segundo grau, y igual a ax² mais bx mais c. Veja que meu domínio aqui é o x e a imagem, ou seja, a função, o resultado aqui é o y. Veja que, dado uma função de segundo grau, ela pode ser de duas formas. Ou ela tem a concavidade voltada para cima, ou ela tem a concavidade voltada para baixo. Ela terá concavidade voltada para cima quando esse A, que é esse número que acompanha o x2 aqui, for positivo. E ela terá concavidade voltada para baixo quando esse A, que é o número que acompanha o x2, ela for negativa. Então, A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo. Pronto, então nós vamos determinar aqui inicialmente as raízes da função. As raízes é onde a função intercepta, corta o eixo do x. Então eu marquei a raiz x1 aqui e x2. Da mesma forma para essa, raiz x1 e x2. Pessoal, veja bem, aqui nós temos as raízes. Observe que meu termo A aqui é positivo. Veja que fora dessas raízes, o resultado aqui, para cada y que eu colocar, para cada x que eu colocar, meu y aqui vai ser positivo. Então veja bem, fora das raízes aqui, meu y está positivo. Agora veja que nesse outro caso, aqui meu y está negativo quando eu estou usando fora das raízes. Então fora das raízes aqui, meu y ficou negativo, quer dizer, a imagem ficou negativa. Veja que se eu tomar esse x aqui fora da raiz, ele tem essa imagem que é negativo. Se eu tomar esse x aqui fora da raiz, a imagem também vai ser negativa. No entanto, para esse primeiro caso, veja bem, entre as raízes x1 e x2 aqui, minha imagem aqui ela será negativa. Qualquer valor que eu tomar entre x1 e x2 aqui, terá imagem, terá um y negativo. Da mesma forma aqui, entre essas raízes, qualquer x que eu considerar aqui vai apresentar agora imagem positiva. Então, meu y aqui vai positivo. Então, nós podemos estabelecer que, regra geral, pessoal, basta colocar assim, colocamos um tracinho, colocamos uma retinha, e aí nós marcamos as raízes, x1 e x2. Não precisa fazer sempre o desenho, o gráfico aqui representando a parábola. Basta colocar as raízes. E aí observe o seguinte. Veja que entre as raízes, o que aconteceu aqui? Meu A é positivo, mas o Y ficou, ou seja, a imagem ficou negativa. Então, entre as raízes, minhas imagens ficaram contrário ao sinal de A. Aqui está positivo, aqui ficou negativo. Agora veja esse outro caso. Não importa se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, não importa. Veja que nesse caso a concavidade está voltada para cima. Voltada para cima, meu A é positivo, mas entre as raízes o Y ficou negativo, ou seja, o contrário do sinal de A. Agora olha esse aqui, meu A é negativo. Entre as raízes, minha imagem ficou positiva, contrário ao sinal de A. Então nós vamos dizer que, regra geral, entre as raízes, a imagem terá sinal contrário ao sinal de A. Enquanto que fora das raízes, veja aqui, A negativo, fora das raízes a imagem ficou negativa. Aqui meu A é positivo, fora das raízes a imagem ficou positiva. Portanto, fora das raízes nós vamos ter mesmo sinal de A. Então a regrinha é essa, pessoal. Marque as raízes. Entre as raízes as imagens terão sinal contrário ao sinal de A. E fora das raízes será o mesmo sinal de A. Então vamos limpar isso aqui, vamos pegar isso e colocar aqui para a gente avaliar. Então agora vamos começar a resolver as nossas inequações. Veja que nessa primeira aqui, meu A é menos 1, portanto ele é negativo. Então a primeira coisa a ser feita é determinar essas raízes, x1 e x2. Então basta pegar isso aqui igual a zero. Como aqui está negativo, nós vamos pegar isso aqui e multiplicar por menos 1 para facilitar nossas contas. Então menos 1 vezes menos x2 vai dar mais x2. Menos 1 vezes mais 2x, menos 2x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Menos 1 vezes 0 vai dar 0. Então agora, como é uma equação de segundo grau, nós vamos calcular através da forma de Bhaskara. Então vamos calcular delta.
que é delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Então veja que meu B aqui é menos 2, portanto vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Então 4 vezes 1 vezes 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 1, 4 vezes 2 aqui, então menos 8. 4 menos 8 menos 4. Veja que delta deu negativo. Se delta deu negativo, significa que nós não temos raízes, mas nós precisamos marcar a retinha aqui. Então vamos marcar a retinha. Veja que a concavidade de nossa parábola, como o termo A é negativo, a concavidade é para baixo. Como não tem raiz, veja a curva, ela não vai tocar o eixo do x. Assim, nós não temos raízes aqui. Mas o que diz a regra? Entre as raízes, sinal contrário de A. Fora das raízes é o mesmo sinal de A. Como eu não tenho raiz, eu não consigo olhar entre as raízes, mas eu posso olhar fora. E fora é o mesmo sinal de A. E qual que é o sinal de A aqui? Não é negativo? Então vai ficar negativo em toda a extensão para a imagem. E como eu quero que o resultado disso aqui seja positivo, veja bem, essa função aqui ela vai ser positiva onde? Em nenhum lugar. Sempre vai ser negativa as imagens. Portanto, a solução aqui vai ser o conjunto vazio. Tranquilo? Agora vamos a essa. Quem é meu termo A aqui? 1. Então aqui ficou positivo. Então a primeira coisa a fazer é determinar as raízes. Então eu preciso igualar a zero. Vamos pegar isso aqui, igualamos a zero. Vamos calcular delta. Então o delta vai ser B ao quadrado. Meu B é 4, então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 1 vezes 3 aqui vai ficar menos 12. 16 menos 12 deu 4. Agora para a gente determinar as raízes, vamos colocar x é igual traço de fração, menos b. Meu b é 4, então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz de delta. A delta aqui deu 4, raiz de 4 então é 2, sobre 2a. Meu a é 1, 2 vezes 1, 2. Então nós vamos ter aqui ó, duas raízes, menos 4 mais 2 sobre 2 e menos 4 menos 2 sobre 2. Veja que menos 4 mais 2 vai dar menos 2. E menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 4 menos 2, menos 6, que dividido por 2 vai dar menos 3. Portanto, minhas raízes foram menos 3 e menos 1. Vamos marcar a nossa retinha e vamos colocar aqui as raízes que foram menos 3 e 1. Gente, observe que nosso intervalo aqui é fechado. Veja que nós temos sinal de igual aqui, é maior ou igual. Quando o intervalo é fechado, significa que nós vamos colocar aqui uma bolinha cheia, uma bolinha colorida, porque nós vamos usar essas raízes, tanto menos 3 quanto menos 1. E o que diz a regra? Entre as raízes, sinal contrário ao sinal de A. Como o meu A aqui é positivo, o contrário de positivo aqui entre as raízes vai ficar negativo, então vou ter aqui no meio imagens negativas. E fora deve ser o mesmo sinal de A. Como o sinal de A é positivo, então fora vai ser positivo. Como eu quero que o resultado aqui, ou seja, a imagem aqui seja o número o quê? Positivo, onde eu tenho as imagens positivas? Veja que minhas imagens positivas estão à esquerda aqui do menos 3 e também à direita de menos 1. Então vai servir para a gente qualquer valor de x menor ou igual, né, bolinha cheia, menor ou igual a menos 3, ou qualquer valor de x que seja maior ou igual, bolinha cheia, a menos 1. E agora você escreve a solução. Aí colocamos aquele carimbo, x pertence a R, tal que x deve ser menor ou igual a menos 3, ou ainda x maior ou igual a menos 1. Tranquilo, né, gente? Show de bola, bem fácil mesmo, né? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!